Amém, povo? Amém. Tá fraco. Amém. Amém. Hoje é Pentecoste, povo de Deus. É festa do fogo. Amém. Ergue os seus braços assim, o mais alto que você puder. Vamos fazer aquilo que a gente sempre faz. É pedir, é clamar ao Espírito. Eu sei que nossos corações já estão incendiados, mas quanto mais melhor. Faz o cestinho assim, ó, para o Espírito. Isso. Você que deseja, você que quer, você que precisa, está na hora. Hoje o dia é todo dele, é todo do Espírito Santo. Com o teu jeito, vai clamando, vai pedindo com convicção, com parresia, como aquele coração que deseja, como aquele coração que precisa. Vai, peça, 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 vai, clama, clama, vai dizendo: vem Espírito Santo, hoje o dia é todo teu, e eu quero ser cheio da tua glória, eu quero ser cheio do teu poder, eu quero te experimentar cada vez mais, eu quero ser batizado no teu Espírito, eu quero experimentar aqui neste lugar, neste momento, o sobrenatural, a experiência do meu primeiro amor. Vai pedindo, vai desejando, cansa não, povo, ergue os seus braços. Vai orando, vai orando, solta a tua voz, solta a tua voz, num só clamor, num só clamor, num só coração, num só Espírito. Ora, ora com convicção, com poder, ora, ora como que tem intimidade com o Espírito, para que sopre sobre este lugar um sopro da vida, do avivamento, da cura, da libertação, da restauração. Solta a tua voz, ora com poder, isso, bem forte, dentro das suas mãos e cantemos. Vai ficar bonito, igreja, força. Obrigado pela efusão do Espírito. E já neste clima de oração, cheios do Espírito, estenda as suas mãos aqui para frente, para o rosto, para que agora ele seja cheio da potência do Espírito Santo, que ele seja cheio do poder de Deus agora. Ora com poder, ora com unção. A tua oração é eficaz agora. Senhor, nós te pedimos uma porção dobrada sobre a vida do Robson agora. Que ele seja dócil, Senhor Jesus, ao teu agir, ao teu falar, ao teu querer. Unge, Senhor, os lábios dele agora, Senhor, para que saia da boca dele palavras, Senhor, de fogo, que penetre a nossa alma, o nosso coração, Jesus. Ave Maria, bendita, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. amém. Amém. Ainda de pé, levante seus braços o mais alto que você puder. Deixa a sua voz, aumenta o volume da sua voz, vai. Deixa queimar, deixa a sua glória, Inundar esse mais alto, povo de Deus. deixa queimar. Isso, aumenta o volume da sua voz. Mais uma vez, bem alto, deixa a sua glória, Inundar esse lugar. Coloca a mão no ombro do irmão que está aí do seu lado, da direita e da esquerda, porque a palavra de Deus ela vai dizer assim para nós, que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, e todos eles tinham uma única intenção, e a intenção era pedir pelo prometido do Pai, era viver a promessa de Deus para aquele dia. E o
dia de Pentecostes é hoje, irmãos. O dia de Pentecostes é hoje. É hoje que o Espírito Santo ele vem para nos encher, para nos preencher, levantar nós de todo o abatimento, de toda a frieza espiritual. Mas eles estavam juntos, eles estavam unidos, eles não estavam caminhando sozinhos. Eles oravam, eles rezavam na unidade do Espírito Santo. Nós estamos aqui em várias comunidades, existem vários carismas aqui no meio de nós, e o teu carisma, ele precisa no dia de hoje ser potencializado pela ação do Espírito Santo. Vai rezando pelo teu irmão, vai orando pela tua irmã de comunidade, vai pedindo sobre a vida dele, sobre a vida dela, o novo de Deus, o batismo do Espírito Santo, pedindo o fogo do céu, pedindo com que o sopro da vida reacenda a chama do amor, da esperança, da entrega ao chamado e à vontade de Deus. Ora agora, comunidade, ora agora, solta a sua voz do Espírito. Vai orando, que vai caindo por terra agora todo espírito de desânimo. Seja agora o teu carisma, a tua voz e a tua oração potencializado pelo fogo do céu. Sopra o Espírito Santo de Deus nos quatro cantos dos céus, para que esse povo se levante. Feche os corredores aqui em nome de Jesus. Isso, vem mais para cá, irmãos. Vem rezar. Vem rezar. Vem para cá, irmãos. Vem rezar. Bora agora. Bora agora. Como igreja, como comunidade, presta o teu carisma agora para o Espírito Santo. Aquilo que Ele te chamou a viver, aquilo que Ele te chamou a ser. E ora, se entrega, se abandona agora. Ora, 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 ora do Espírito. Vai se abandonando, vai se entregando. Sopra a vida nesse lugar agora, Espírito Santo. Sopra a vida agora nesse lugar, Espírito Santo de Deus. Sopra nesse lugar o sopro da vida. E levanta. E levanta os caídos. Levanta os abatidos. Levanta aqueles que esfriaram na fé. Levanta aqueles que querem abandonar o chamado e a vocação. Renova agora, Senhor, pelo poder do teu Espírito. Deixa tua glória inundar esse lugar. Deixa queimar. Deixa tua glória inundar esse lugar. Os instrumentos vão se cessar agora. E agora só vai ser a nossa voz. Na época do cenáculo não tinha bateria, violão. Só tinha a voz dos discípulos de Jesus. Só haviam corações desejosos pela presença do Espírito Santo. Só havia um povo sedento pelo cumprimento da promessa de Deus. É só a tua voz agora, amado. É só a tua voz agora, irmão, irmã. Empresta ela para o Espírito Santo. E deixa agora, nesse momento de oração, o Senhor realizar curas, libertações no meio de nós, restauração, vida nova. O Senhor me dá a palavra mesmo de pessoas querendo desistir do chamado,
E o Espírito Santo ele está te ordenando que o seu tempo não acabou. Permaneça. Ora, comunidade. Ora. Eles ficaram 9 dias clamando, pedindo, suplicando, e nós cansamos em orar 5 minutos ao Espírito de Deus. Você não precisa de motivação. O Espírito Santo é o teu combustível. Solta a sua voz, valendo. Atrai a presença do Espírito Santo nesse lugar. Ora. Atrai a presença do Espírito Santo de Deus nesse lugar. Quem tira de dentro de você agora é o desânimo. Quem tira de você agora é todo o cansaço físico, mental e espiritual. E que o Espírito de Deus ele revigore as tuas forças agora em nome de Jesus. Vai entrando o violão, vai entrando a guitarra, vai entrando as vozes do ministério, vai entrando o baixo, e vai entrando a bateria, vai subindo. O céu se abre hoje e a glória dos céus é derramada nesse lugar. Deixa. Deixa a tua glória inundar esse lugar. Deixa queimar. Deixa a tua glória inundar esse lugar. Amém. Repete assim comigo, irmãos. Espírito Santo, Espírito Santo, alma da minha alma, eu te amo. Espírito Santo, vida da minha vida, eu te adoro. Espírito Santo, eu submeto todo o meu ser a ti. Eu quero ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na vitória e na derrota, amando-te, respeitando-te, todos os dias da minha vida, enquanto eu viver, eu farei de tudo, para que tu sejas conhecido, amado, respeitado e adorado por todos os homens e mulheres da face da terra. Sou teu escravo, sou teu amigo, sou teu adorador. Desejo ser totalmente possuído por ti em tudo que eu fizer e em tudo que eu disser. Amém. Aplauda o Espírito Santo de Deus que habita no meio de nós. Vai se assentando, vai cantando, deixa queimar. Aleluia. Deixa a tua glória inundar esse lugar. Deixa queimar. Deixa a tua glória inundar esse lugar. Amém. Está sendo bom o encontro, gente? Sim ou não? Amém. É uma alegria mesmo poder
pregar a palavra de Deus para vocês nesse encontro de Pentecostes, do Congresso das Novas Comunidades. É um momento de unidade, é um momento de partilha, mas principalmente um momento de nós vivermos a experiência do céu aqui na terra. Eu tenho certeza que se você abrir o teu coração no dia de hoje, o Espírito Santo ele derramará uma porção redobrada do teu amor sobre você, amém? Se você trouxe a sua Bíblia, abre ela comigo, no livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, a partir do versículo 3. Acho que está dando eco o microfone aqui, irmão. Livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do versículo 3. O tema dessa pregação, irmãos, é sustentados pela promessa, firmados como coluna. Sustentados pela promessa, firmados como coluna. E a palavra de Deus, ela vai dizer assim para nós, irmãos: e a eles se manifestou vivo depois de sua paixão, com muitas provas, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas do reino de Deus. E comendo com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem ali o cumprimento da promessa de seu pai, que ouvistes. Disse ele, da minha boca: porque João batizou na água, mas vós sereis batizados do Espírito Santo daqui a poucos dias. Eu vou repetir isso porque eu tenho certeza que você não entendeu. Se você entendesse, você ia aplaudir essa palavra. Porque João batizou com água, mas vós sereis batizados do Espírito Santo daqui a poucos dias. Se você acredita nessa promessa, aplauda a palavra de Deus, que ela é viva, real e atual para nós. Amém? Amados irmãos, Pentecostes, ele não é um evento da Igreja Católica, a qual nós fazemos uma comemoração, nós não reunimos todo mundo, vamos lá na cidade de Ramin, se reunir para rezar e vamos comemorar como se fosse uma festa de aniversário. Não, o Pentecostes, ele é um verdadeiro derramamento da ação do Espírito Santo de Deus sobre a sua igreja. É um tempo propício para que eu e você, novamente, nós clamemos essa presença do Espírito Santo no meio de nós. A questão é que muitas vezes, dentro da igreja, lá dentro da sua comunidade, da sua pastoral, do movimento ao qual você participa, você só está fazendo as coisas dentro da igreja, mas você não está clamando a presença do Espírito Santo de Deus para conduzir você dentro da igreja. Porque tem muita gente dentro da igreja que leva uma vida errada, uma vida torta. E quem vai transformar você dentro dessa caminhada é o Espírito Santo de Deus. Por isso que nós precisamos pedir Ele incessantemente. Santa Helena Guerra, você conhece ela, é uma mulher que escreveu ao Papa, pedindo à igreja: retornem ao cenáculo. Nós precisamos constantemente retornar ao cenáculo. E o que é o cenáculo? O cenáculo é o lugar de oração, é o lugar da presença, é o lugar da pertença da Igreja Católica Apostólica Romana. Mas eu não gosto de orar em línguas, eu não tenho que ficar levantando a mão, vocês são muito escandalosos. Ei, meu irmão, minha irmã, a palavra diz que eles ficaram embriagados do Espírito Santo. Eles ficaram cheios da presença de Deus. E quem fica cheio da presença do Espírito não fica ali chamando gatinho, não. Não fica. Quer rezar, tem uma alegria, algo transborda dentro de você para viver um tempo novo, um tempo de graça. Você fica cheio, você quer sair, você quer anunciar, você quer falar desse amor, você quer falar daquilo que você sentiu. E às vezes eu olho para alguns de vocês, eu estou olhando daqui, eu estou vendo tudo, viu, gente? Tem uns que estão com uma cara que eu falo: meu Deus do céu, esse precisa mesmo de um batismo no Espírito Santo para ver se muda essa cara. Olha, eu falo para você, viu? Gente, é tempo de Pentecostes, é tempo de graça, é tempo de oração, é tempo de alegria. Não é dia de tristeza. Mas você não sabe o que eu estou passando lá na minha casa, você não sabe o que eu estou passando dentro da minha comunidade. Não sei mesmo, mas se você veio aqui é para você pedir a presença desse Espírito que tem o poder de transformar todas as coisas. Antes de Pentecostes, amados, os discípulos, eles estavam escondidos. Eles estavam medrosos, com medo, acanhados.
Mas depois de Pentecostes veio a glória de Deus e eles saíram para anunciar. Você tem que voltar lá para a tua comunidade, você tem que voltar lá para a tua igreja, assim, ó, babando do Espírito Santo para chegar lá, levar esse Espírito para o teu grupo de oração, levar esse Espírito de Deus lá para a tua comunidade, para o teu carisma, para a tua casa. Ah, o teu casamento está ali falindo, quase largando, quase separando. Hoje é o dia de você pedir esse Espírito Santo para que Ele restaure o casamento, porque Ele vem e faz nova todas as coisas. Ele tira de nós o medo, Ele tira de nós esse enfraquecimento. Olha, eles caminharam com Jesus, viram milagres, sinais, prodígios. Viram Jesus curando, libertando, restaurando, fazendo o cego enxergar, o mundo falar, o surdo ouvir, o paralítico andar. Só que de repente esse mesmo Jesus que os ensinara voltou para o céu. Esse mesmo Jesus que tinha chamado a cada um deles, e eles largaram os seus afazeres, ouviram a voz do Mestre, começaram a segui-lo. Aquele Jesus estava indo embora. É como que se os discípulos de Jesus se sentiram abandonados pelo Senhor. E eles questionaram um ao outro: mas será que Ele não é o Mestre? Não era Ele o prometido que iria restaurar o reino de Israel? Não foi Ele que nós vimos operando milagres de cura, de libertação e restauração? Por que Ele está indo embora? Eles ainda não haviam compreendido que Jesus já tinha cumprido a sua missão, que era dar a sua vida para nos redimir dos nossos pecados. Mas Jesus, Ele não deixou os seus órfãos. Jesus faz ali uma promessa, e é a palavra que nós estamos meditando. É necessário que eu volte para o meu Pai, mas eu estou pedindo para vocês uma coisa: não vos afasteis de Jerusalém até o cumprimento da promessa. Pergunta para mim, que promessa é essa, Robson? Promessa é essa, Robson? Ah, você morreu, tenho certeza. Pergunta direito, que promessa é essa, Robson? É o derramamento do Espírito Santo sobre você. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, ó: você precisa de um batismo no Espírito Santo. Mas, gente, fica pensando, eu queria que você se colocasse agora no lugar dos discípulos de Jesus. Você também foi chamado como ele, você também caminha dentro da igreja, você também faz parte de uma pastoral, de um movimento, de uma comunidade, você também foi atraído por esse Jesus. Você viu ali tudo que o Mestre já fez na sua vida, tudo que Ele já te curou, que Ele ainda está curando, que Ele ainda está restaurando, que Ele está fazendo. Você já experimentou dessa graça. Só que de repente Jesus, ele cumprindo o seu papel, já te redimiu do teu pecado. Ele está falando assim para mim e para você: ó, a partir de agora eu quero te dar uma vida nova. A partir de agora eu quero colocar na tua vida um tempo novo, um tempo de graça, um tempo de unção, um tempo de transformação. Será que Jesus ele conseguiria fazer algo maior do que a própria presença dele? Será que Jesus conseguiria trazer para nós algo maior do que foi a presença dele no meio de nós? E aí Jesus fala assim para ele: vocês não podem ter medo, vocês precisam aguardar a promessa. O que os discípulos de Jesus faz? Vão lá, ficam trancados, com medo, tudo quietinho, e deve ficar lá reclamando, falando da vida, falando que o irmão de comunidade não presta, porque a culpa com certeza deve ter sido de Judas. Se Judas não tivesse feito isso, com certeza Jesus estaria entre nós e não teria subido para o céu. Ah, certeza que deve ter sido o Tomé, porque o Tomé não acredita em nada. Quando Jesus aparece, faz o Tomé ficar acreditando nele. Certeza que a culpa foi do Tomé. Ah, não, acho que foi Pedro, porque Pedro, se o Pedro tivesse ficado com os olhos fitos no Senhor, andado sobre a água, eu tenho certeza que o Mestre ficava entre nós. Será que isso acontece lá na nossa comunidade, sim ou não? Não, responde. E é assim, a gente fica trancado, a gente fica com medo, a gente fica reclamando, a gente fica murmurando, mas com a graça de Deus, a palavra diz que havia uma mulher chamada Virgem Maria. Eu tenho certeza que a Virgem Maria deve ter pegado na mão deles, chamado aquela atenção, porque sua mãe sabe fazer isso, falou assim, ó: não foi isso que o meu filho vos pediu, ele pediu para vocês acreditarem na promessa, ele pediu para vocês perseverarem, ele pediu para vocês acreditarem naquilo que Ele prometeu para vocês. E amados irmãos, eu quero que vocês entendam uma coisa: o povo de Deus, nós somos o povo de Deus, sempre caminhou debaixo de uma promessa.
Se você olhar na Sagrada Escritura, lá no Antigo Testamento, no livro do Êxodo, vai falar sobre um povo que foi liberto do Egito. Eles caminharam, a libertação era uma promessa: eu vou libertar o povo do Egito. E eles caminharam, eles atravessaram o Mar Vermelho, eles atravessaram o deserto, porque eles estavam caminhando debaixo de uma promessa. Ainda a Sagrada Escritura, no mesmo livro do Êxodo, no capítulo 3, diz que havia uma promessa sobre esse próprio povo que seria libertado do Egito, de que iria entrar na terra prometida, na terra que emana leite e mel. E eles creram, eles acreditaram, porque eles caminhavam debaixo de uma promessa. A palavra de Deus no livro do profeta Isaías, no capítulo 7, versículo 14, diz que a promessa da vinda do próprio Salvador. Então o povo de Deus, depois da libertação, depois da terra prometida, eles caminharam debaixo de uma promessa, acreditando na vinda do Messias. E essa promessa, ela também se cumpriu. E aí tem uma promessa que está lá no livro do profeta Joel, que diz que eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. A pergunta que eu faço para você agora é: você, meu irmão, minha irmã, acredita nessa promessa de Deus sobre a sua vida, sim ou não? Sim. Nós precisamos acreditar mesmo, porque a palavra de Deus, ela diz: mas recebereis o poder do Espírito que virá sobre vós. É uma promessa, mas se nós não clamarmos, se nós não acreditarmos, a promessa ela não se cumpre na sua vida. Sabe por quê? Porque às vezes a gente reza. Eu fico doido com vocês quando vocês estão rezando, vocês fazem bracinho de dinossauro rex. Levanta a mão aqui, tem preguiça, não tem problema se ficar aquele suadão aqui debaixo do braço, não tem problema. Levanta a mão, clama, pede, abre a boca, solta a sua voz, pede a presença do Espírito. Ah, irmão, é Pentecostes, é uma promessa. A palavra de Deus, ela é séria, ela é atual para mim e para vocês. Se nós não pedirmos, nós não vamos ver a promessa. Você entende isso, sim ou não? Sim. Olha, a palavra de Deus, ela diz assim, no livro do Evangelho de São Lucas, no capítulo 5, versículo 1, que Jesus chamou um homem chamado Simão. Ele estava à beira do lago com o seu irmão pescando. E Jesus, passando ali, chamou aquele homem. Simão sabia que havia a promessa da vinda do Messias, mas Simão não reconhecia ainda. Então Jesus fala assim: ó, larga tudo e me segue. Ele largou tudo que tinha e foi seguir Jesus. Mas entenda uma coisa aqui: quando Jesus ele chama Simão, ele não chama Simão para falar assim: olha, Pedro, a partir de agora você vai ser o maior pregador da história da Igreja Católica Apostólica Romana. Jesus não fala isso para ele. Jesus até libera uma palavra de bênção para ele: a partir de agora, doravante, não será mais pescador de homens, você será pescador de almas. Mas quando Pedro caminhou com Jesus, Pedro não ficava toda hora cobrando mestre: Senhor, posso pregar a palavra de Deus? Dá o microfone para mim. E eu estou querendo dizer para você, acho que você não entendeu, acho que eu vou ser mais direto com você. Tem gente que entra para a comunidade só para pregar a palavra de Deus, só para pegar microfone, só para estar aqui na frente, só para exercer ministério de cura, de libertação, só para ser músico, só para tocar. Ele não te chamou para ser famoso, ele te chamou para ser todo do Espírito Santo. Você está entendendo o que Jesus está falando com você? Sim ou não, irmão? Sim. Olha, presta atenção no que eu vou dizer. O Espírito Santo foi derramado sobre Pedro. Esse Espírito Santo que unge aquele homem e vai usar dele lá na frente. Mas Pedro, ele precisava permanecer na presença do Senhor. Eu falo assim, eu gosto muito da figura de Pedro, porque eu acho que Pedro, ele remete muito quem nós somos dentro da igreja. Sabe por quê? Pedro, ele é muito inconstante. Pedro é aquele homem que é assim, ó, a hora que o Senhor chama, ele vai, larga tudo, ele vai. Aí passa 5 minutos, daqui a pouco está desanimado. Sabe que tem alguém assim na sua comunidade? Não olha para o lado para a pessoa não perceber e está falando para ela. Não tem, tenho certeza que não tem. Pedro é aquele homem que está lá no meio do mar, lá, aquela tempestade assim, ele vê um fantasma no meio da água assim, e aí aquele fantasma aparece e fala assim: por que vocês estão com medo? Ah, quem que é que está aí no meio da água? Sou Jesus, Pedro. Ah, se é Jesus, então o Senhor manda eu ir até o Senhor. Então Pedro é aquele homem de fé que vai andando, eu estou na igreja, eu estou na comunidade, glória a Deus, aleluia, churicanta e tal. Aí daqui a pouco acontece mais uma ondinha lá, o teu fundador chama a tua atenção, o teu formador te corrige, o padre fica bravo com você, você desvia o olhar daquilo que ele tinha colocado no teu coração e você começa a afundar.
Pedro, sem o Espírito Santo, ele é um homem que vacila na fé e afunda. Pedro, com o Espírito Santo, ele tem a firmeza de caminhar até sobre as águas. Você está entendendo isso? Meu irmão, minha irmã, Pedro, sem a presença do Espírito Santo, ele é apenas um pescador de peixe, um homem simples, um homem ali nos seus afazeres diários. Mas o Pedro com o Espírito Santo, que não sabia falar, não sabia ler, não sabia escrever, era um homem chucro. Pedro com o Espírito Santo, ele se torna o evangelizador, o anunciador da palavra de Deus. Você está entendendo o que eu estou falando, sim ou não? Sim. Você está vivo, sim ou não? Sim. Pedro é aquele homem que, caminhando com Jesus, ele fala assim: Senhor, se alguém vir querer pegar o Senhor para crucificar, eu não vou deixar, eu não quero. Ele diz que quando o soldado vai lá pegar Jesus lá, Pedro, ele arranca a faca, ele corta a orelha, mas passa 5 minutos depois, quando Jesus está lá no alto da crucificação. Mas isso não é o Pedro que estava caminhando com Jesus? Eu não. Será que tem alguém assim lá dentro da sua comunidade? E quando está com vocês, quando está com a turma toda, é sapatinho de fogo, glória a Deus. Mas quando vira as costas, sai da comunidade, você é daquele povo lá da geração do amor? Eu não, que povo esquisito. Você é daquele povo da nascer de novo? Eu não. Antônio? Deixa eu ver, Antônio. Você é da povo do Monte Resgate? Brincadeira mesmo, do Monte Calvário. Eu não, aquele povo esquisito. Sem o Espírito Santo, nós negamos quem somos. Com o Espírito Santo, nós permanecemos até o final e até a morte, se necessário for. Entenda, meu irmão, que Deus, ele não chamou eu e você para dentro da nossa caminhada espiritual, dentro da igreja, dentro da nossa comunidade, para que nós tivéssemos reconhecimento. Deus nos chamou para sermos cheios do Espírito Santo, caminhando debaixo de uma promessa, para nós sermos mártires desse tempo dentro da igreja. Cadê os mártires desse tempo? Quem aqui hoje teria a coragem de dar a vida por Jesus Cristo? Glória a Deus! Mas a maioria talvez o negaria. Se entrasse alguém aqui armado, fala, ou você aceita Jesus ou você nega Jesus, e vai te matar se você falar que você é de Jesus. Será que nós falaríamos? Não precisa responder não, mas será que nós falaríamos, irmãos? Entenda isso então, que Pedro, ele precisou, depois de todo esse alto e baixo, depois de toda essa montanha russa, Pedro, ele compreendeu a mensagem mais importante da vida dele. A mensagem mais importante da vida de Pedro não era caminhar sobre as águas. A mensagem mais importante da vida de Pedro não era ser o pescador de almas. A mensagem mais importante que Jesus deixou para Pedro é: Pedro, se você acreditar na promessa do derramamento do meu Espírito Santo, você não será somente o pescador de almas, você não vai somente andar pelas águas, você será coluna da Igreja Católica Apostólica Romana. Pedro, quando ele acredita naquilo que Deus prometer a ele, ele compreende o que é ser coluna da igreja, porque a palavra de Deus diz que Jesus confiou a ele a chave da igreja. Tudo que ligares da terra no céu será ligado, tudo que desligares será desligado da terra do céu. Ele compreendeu que ele, cheio da presença do Espírito Santo, ele era coluna. Jesus está falando para mim e para você, irmão, irmã, que você precisa ser coluna do carisma da sua comunidade. E eu vejo hoje um povo que entra para a comunidade que só quer sentar na janelinha. Um povo que entra na comunidade que, se você passou um ano, não deu uma pregação para ele fazer, ele sai da tua comunidade. Tem um povo que entra para a igreja, para pastoral, para o movimento, que se o padre não confiar a coordenação daquela pastoral e daquele movimento para você, você fala, eu estava fazendo tanto pela igreja, o padre não reconhece o meu valor. Você não entendeu nada. Ele pediu para você, ele não falou aplausos, ele não trouxe reconhecimento, ele não pediu foto no Instagram, ele não falou que você teria likes, ele pediu para você ser coluna daquilo que ele confiou para você. Você está entendendo o que eu estou falando, sim ou não? Sim. Você está vivo ainda, sim ou não? Sim. Quando Pedro, ele tem essa compreensão dessa promessa, que ele abraça a promessa que Deus fez para ele, aí sim ele está disposto a dar a vida dele pelo reino de Deus.
aí ele está disposto a entregar tudo, a dar a vida, a dar a voz, a ensinar, a exortar, a corrigir. É isso que nós precisamos ser hoje, amados irmãos e irmãs. Nós precisamos ser coluna do nosso carisma. Olha, a palavra de Deus também vai dizer no livro do Atos dos Apóstolos que havia um homem chamado Saulo, não conhecia Jesus, não fez parte dos 12, porém Deus tinha uma missão para aquele homem, e diz que quando ele descia para a cidade de Damasco, ele teve um encontro pessoal com Jesus. Ele caiu no cavalo, ele ficou cego, e ali o próprio Jesus derrama uma palavra sobre a vida dele, libera uma palavra de bênção sobre a vida dele, e uma promessa começa a caminhar junto com Saulo. Desce a casa de um homem chamado Ananias, você vai virar ali a rua direita, você vai ficar lá. Então Ananias, ele vai lá e ele reza por Saulo. Saulo de Tarso, o Senhor que vos enviou aqui, pede para que você seja batizado em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, ali morre aquele homem perseguidor, ali morre aquele homem assassino, mas não é que dali começa a nascer um homem que anunciou a palavra de Deus, que foi preso em nome de Jesus. Não, ali nasce a segunda coluna da Igreja Católica Apostólica Romana. Você ainda não entendeu o que o Senhor está querendo dizer para você ainda no dia de hoje. O Senhor, Ele está dizendo para você que você precisa ser coluna do teu carisma. Chega de aplausos, chega de querer reconhecimento, chega de querer status. Chegou o momento em que nós precisamos gastar a nossa vida pelo Espírito Santo de Deus. E se nós acreditarmos fielmente nessa promessa que também é derramada sobre nós no dia de hoje, nós vamos viver aquilo que os discípulos de Jesus viveram. E não é pregar a palavra, não é ministrar, não é cantar, não é tocar, é ser coluna, irmãos. Chacoalha a pessoa que está do seu lado e fala assim: você precisa ser coluna. Estou indo para a reta final da pregação, irmãos. Entenda que você precisa ser coluna de onde Deus colocou você. E a coluna, irmãos, é aquele que sustenta a obra. O problema é que muitas vezes eu quero estar à frente da obra. Uma vez o Antônio falou um negócio para mim muito bonito, uma partilha de irmãos fundadores. E é verdade isso, presta atenção. Não estou puxando o saco de fundador não, mas você vai entender o que eu quero dizer. Ele falou para mim que muitas vezes o membro de comunidade quer estar à frente da obra. O membro de comunidade precisa sustentar o carisma que é o fundador. E muitas vezes você quer fazer mais do que o fundador. Muitas vezes você quer concorrer com o teu fundador. Muitas vezes você quer disputar com o teu fundador. Às vezes você prega mais do que o fundador. Às vezes você canta melhor do que o seu fundador. Às vezes você ministra melhor do que o teu fundador. Mas foi Ele quem Jesus escolheu para ser o fundador da obra que você faz parte. Mas Jesus, Ele está pedindo para você ser coluna para sustentar essa obra. A coluna é aquela que sustenta, e você precisa proteger a obra. Você precisa sustentar com oração, com carinho, com amor, com perdão, com misericórdia. Mas muitas vezes, gente, eu vou falar um negócio para vocês. Vocês colocam a gente num lugar que nós não deveríamos estar. Muitas vezes vocês colocam a gente num pedestal. Acha que nós somos super fundadores espirituais, que não tem prova, não tem sofrimento, não tem pecado, não tem miséria. A gente também cai, mas se nós tivermos uma comunidade que nos sustenta como coluna, essa obra de Deus, ela vira uma potência nas mãos do Espírito Santo. Para nós orarmos, quando eles acreditaram na promessa de Deus, veio sobre eles o Espírito Santo, tocou na vida de Pedro, e diz a palavra de Deus que quando ele saiu daquele lugar, aquele homem chucro, aquele homem talvez burro, simples, humilde, que não sabia falar nada, eu tenho certeza que naquele momento o Espírito Santo recordou a ele: Pedro, agora é o momento, é aqui que você se torna um pescador de almas, é aqui que você se torna a coluna da minha igreja. E diz a palavra que Pedro, na primeira pregação dele, ele converteu mais de 3.000 pessoas. Caramba! Pregou, eu fico imaginando que o povo deve ter começado a orar em línguas, que muita gente repousou no Espírito Santo, que muita gente chorou.
Pedro, será que ele queria reconhecimento ali? Não. Sabe o que Pedro fez depois dessa pregação? Ele voltou para o lugar dele, que era o lugar de ser coluna. Ele foi cuidar da Igreja Católica Apostólica Romana. Deus está falando para mim e para você mais uma vez, irmãos. Você não está dentro da sua comunidade para você receber aplausos, reconhecimento, status ou fama. Você está dentro da sua comunidade para ser coluna. E quem sustenta a obra é o Espírito Santo de Deus. Quem sustenta o carisma, quem vai sustentar você que está desanimado, frio, triste, abatido, que quer desistir. Essa palavra veio para nós aqui de pessoas na comunidade desanimados, querendo desistir do chamado. Ontem nós vivemos um retiro dos fundadores, um momento de partilha muito bonito. E sabe o que Deus falou para nós lá? Algo muito simples, que nós precisamos permanecer. Nós precisamos ser pertença. Ele não pediu para nós, vai, anuncia, isso faz parte do chamado da caminhada, mas Ele pediu para nós permanecermos. O mesmo Espírito Santo pede para você, acredite na promessa que Deus colocou no teu coração. Feche os seus olhos agora, coloca a mão sobre o seu coração. Eu queria que você trouxesse agora, irmão, irmã, no teu pensamento aí, o dia que Deus derramou sobre você a graça do encontro com o Espírito Santo. Eu sei que talvez alguns de vocês digam assim, mas eu nem sequer conheço esse Espírito Santo. Eu nunca fiz uma experiência com o Espírito Santo de Deus. Então vai ser hoje, irmãos. Vai ser agora. Mas qual é a promessa que o Espírito Santo um dia derramou sobre a tua vida? Aquele dia do encontro, aquele dia do chamado. Aquele dia que você se sentiu tocado pela ação do Espírito Santo de Deus na tua vida, e você se sentiu atraído por Ele. O Senhor, Ele quer agora renovar essas promessas. Essa é a palavra que Deus coloca no meu coração, que Ele quer renovar sobre você as promessas. Daquele lugar que Ele te tirou. Deixa agora, meu irmão, minha irmã, ser visitado pelo Espírito Santo. Robson, mas eu ainda preciso me curar de muitas coisas. Eu declaro sobre a sua vida agora. Deixa o Espírito Santo de Deus entrar, que toda a cura que você necessita acontecerá. Robson, eu preciso ser liberto de muitas coisas da minha vida, pecados que eu ainda não consegui vencer. Eu profetizo na sua vida agora em nome de Jesus Cristo. Deixa o Espírito Santo de Deus adentrar no teu coração, que todo o mal será expulso agora pela presença do Espírito Santo de Deus. Você precisa se abandonar agora, meu irmão. Você precisa ter aquele desejo de Pedro, de largar tudo, de abandonar tudo pelo Mestre. Você está disposto? Você está disposta, meu irmão, minha irmã, a abrir mão de tudo para viver os planos e a vontade de Deus na sua vida? Ele tem uma promessa sobre a sua vida. Ele tem uma promessa sobre a sua casa. Mas você precisa se desprender de tudo agora. Você precisa se desprender dos seus conceitos, daquilo que você acha que compreende e entende, e deixar de uma vez por todas ser conduzida pela ação do Espírito Santo. Com seus olhos ainda fechados, com a mão no teu coração, eu peço para você agora, irmão, abandona tudo. Se derrama agora mesmo na presença do Espírito. E diz a Ele que você não quer mais ser conduzido pelas suas próprias vontades, pelos seus próprios desejos, pelos teus sonhos. A partir de hoje os teus sonhos serão os sonhos de Deus. A tua vontade precisa ser a vontade de Deus. Mas é preciso você se abandonar. É preciso você se desprender e deixar Ele fazer, deixar Ele agir, deixar Ele operar na sua vida.